Salmos 73, amém? Então vamos ler. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja nos loucos, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copos cheios se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Esses são os ímpios, que prosperam no mundo, aumentam as riquezas. Na verdade, tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissestes, falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos? Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi os filhos deles. O meu coração estava cheio de amargura. Certamente tu puseste em lugares escorregadios e nos lançaste em destruição, como cai na adolação. Quase em nenhum momento eu fico totalmente consumido de terrores, e como um sonho quando se acorda. Assim, o Senhor, quando acordares, desprezares a aparência deles. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honra. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderei querer na terra? Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso Deus, Pai Celestial, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Espírito de Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Que a Tua presença, ó Deus, continue se fazendo real neste lugar, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai amado, possa, Pai, ministrar nas nossas vidas a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Eu coloquei o tema da minha mensagem: o jovem servo louvador que descobriu o seu maior tesouro. Queridos, jovens, rapazes e moças que se encontram aqui nesta noite, vocês são a geração que Deus escolheu para brilhar. Hoje vamos conhecer a história e a mensagem de um homem que começou servindo cedo, cresceu na presença de Deus e deixou um exemplo perfeito para cada um de vocês, para cada um de nós. E esse rapaz, esse homem se chama Asaf. Asaf, ele era um levita. Ele era de uma família, né? Ele já nasceu em uma família de levitas. Asaf, ele era profeta. Ele era responsável pelo louvor da casa de Deus. Então esse rapaz, um certo dia, ele olhando para o lado, para a sua direita, para a sua esquerda, e ele começou a se questionar. Ele começou a pensar: Deus, parece que lá fora as pessoas conseguem riquezas, elas conseguem as coisas com tão facilidades, e eu, Senhor, que estou aqui, que separei a minha vida, que separei o meu tempo desde a minha juventude para te adorar, parece que as coisas estão amarradas. Então ele começa a questionar isso a Deus. Senhor, quantas pessoas, vamos falar para os nossos dias
de hoje são famosos na internet? Quantos, Senhor Jesus, andam por aí com roupas de marca? Quantos têm uma bicicleta elétrica e eu não tenho? Senhor Jesus, parece, Senhor, que eu já estudei, já fiz de tudo e parece que eu não saio do lugar, parece que eu estou amarrado. Foi exatamente assim que Asaf se sentiu. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu acredito que meu pai vai lembrar, uma vez, várias vezes, e Deus começou a ministrar no meu coração sobre essa palavra, quando eu comecei a ler esse texto, e quando chegou nessa hora da revolta de Asaf. Um certo dia, Rafael chegou lá em casa, que é o barriga para os conhecidos, muito revoltado. Aí ele chegou para o meu pai e começou a falar com o meu pai: pai, a gente que está ali na igreja faz isso, faz aquilo, a gente não é reconhecido, né? A gente sempre é massacrado, todo mundo cobra da gente isso e aquilo. Aí meu pai ia na palavra de Deus e mostrava: meu filho, a vida do crente não é fácil não, a gente tem que descer para subir, a gente tem que diminuir para crescer. Beleza. E sempre era assim. Um certo dia, que o Brasil é o revoltado lá da família, né? Aí um certo dia, gente, esse menino chegou em casa tão revoltado, e aí ele começou a convencer eu e a Mary Paula da revolta dele. Aí ele começou: né, meninas? Que ele é assim, né? Poli, né? Quanto que a gente já apanhou aqui na igreja? Parece que eu trabalho, mas não saio do lugar. Fulano já conquistou isso, fulano trai a mulher, fulano faz isso, pessoa rouba, mas tá lá crescendo, parece que o dinheiro multiplica. Aí nós começamos: é mesmo. Aí a mãe, né, sempre, coitada, lá: meninos, não é assim, a vida do crente não é assim, a vida do crente é sofrimento, a vida do crente é difícil mesmo, é prova, e tá a mãe tentando, né? E nós só que lá em casa tem uma questão: todo mundo conversa muito baixo. Aí todo mundo fala baixo. Quando junta nós três, então, gente, aí que nós fala baixo mesmo. Não, parecia uma briga de três irmãos se agafinhando. E a mãe tentando acalmar, porque a única que fala baixo lá é ela. Aí o pai, gente, pega e desce as escadas. Eu falei: lá vem lapada. Aí ele desceu as escadas, né? Desceu calmamente: gente, o que está acontecendo? Que brigaiada é essa? Que falação é essa? Aí o Vael começou a falar, né? Qual eram os motivos dos nossos questionamentos. Aí nós lá atrás: é isso mesmo, pai. É desse jeito mesmo. Parece que a gente sempre nasceu para apoiar. E que não sei o quê. Aquela revolta toda. Gente, eu lembro como se fosse hoje. O pai senta e o pai pega e abre esse texto. E ele começa a falar com a gente: não é só vocês. Havia um certo jovem chamado Asaf. Aí antes dele falar assim, ele falou: vocês conhecem Asaf? Aí eu falei: filho de João Antônio lá de Afonso. Eu conheço. Quem tem Asaf nessa conversa? Aí ele pegou: não, Asaf de Salmos. Era um jovem exatamente como vocês, escolhido desde o ventre. Um jovem também que teve esses mesmos questionamentos. Mas, irmãos, e ele começou a ministrar o nosso coração, porque lá em casa é desse jeito: é palavra, não tem desculpa. A palavra desce na nossa cabeça. E ele começou a falar: olha, Asaf também, ele chegou um período da sua vida que ele começou a fazer esses questionamentos também a Deus. Mas Asaf, ele, diferentemente, né, ele olha, né, para os céus. Aí e diferente de muitos, Asaf não saiu correndo. Ele não deixou de fazer aquilo que era para ele estar fazendo. Querido jovem que está aqui nesta noite, pode parecer que o mundo aparentemente é bom. Hoje eu falei com os adolescentes e jovens: a maçã que a bruxa da Branca de Neve deu para a Branca de Neve era feia? Ela era estragada? Ela era aparentemente uma maçã ruim? Não, ela era uma maçã que bonita, aparentemente boa. Mas quando ela come a maçã, o que acontece com a Branca de Neve? Ela morre. E é exatamente assim o que tem lá fora para nós. Aparentemente parece bom. Aparentemente parece bonito aos nossos olhos. Aparentemente parece legal, mas é podre e leva à morte. Leva a gente para a sepultura. É verdade. Não é bom. Verdade, Deus.
a liberdade que parece que o mundo dá é uma liberdade meio estranha, que não dá para entender essa liberdade que muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens, porque hoje não é só os jovens, é todos nós, muitas das vezes olhamos para o mundo e queremos ser igual ao mundo, queremos ter as coisas que o mundo tem. Aparentemente, queridos, parece ser bom. Mas essa liberdade é estranha, é uma liberdade que te leva ao vício, que te aprisiona. É uma liberdade que te leva para a vida sexualmente errada. Parece bom, mas é ruim. Aprisiona a sua vida. Você fica viciado. Parece bom, mas te aprisiona. Que liberdade é essa que você quer? Uma liberdade que te aprisiona, que te segura no vício, que te leva à ruína. Eu conheci uma jovem de 23 anos, no Tigrinho. Parecia ser bom. Ela ganhou 5 mil reais, mas perdeu 25. Aparentemente era bom, mas ficou viciada. Pegou empréstimo. Está com a vida totalmente destruída e não sabe como que vai sair disso. Aparentemente foi legal ela ganhar 5 mil reais, mas ficou aprisionada ao jogo. E nessa noite eu pergunto para você que está aqui nessa noite, o que está te aprisionando? Jovem, aparentemente o mundo parece bom, mas ele é apenas uma maçã podre e estragada. Leva a nossa vida à ruína. E eu fico a pensar que Asaf ali, olhando e ele caminhando para o templo, o pastor Wagner questionando e olhando os amigos, talvez, naquela vida que aparentemente era muito boa, que era muito legal. Eu acredito que ele vai para o templo olhando aquilo e se questionando sobre isso. E ele até fala, né? Mas, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor Deus o meu refúgio para anunciar toda a boa obra. Eu acredito que Asaf, quando ele começa a entrar no templo, porque assim diz o texto, que quando ele entra no templo, o pensamento dele começa a mudar. Eu acredito que quando ele foi lá trocar as velas dos castiçais, fazer a limpeza ali do templo, ele começou a falar: Deus, Senhor, por quê? E o Senhor começa a dizer para ele: Asaf, meu filho, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Asaf, meu filho, por que você tem inveja do mundo? Se o mundo leva à perdição, mas eu tenho vida para você, Asaf. Eu, Asaf, tenho vida, eu tenho liberdade de verdade, Asaf. Eu acredito que ele começa: Asaf, o mundo constrói a sua casa na areia. Quando vier a tempestade, Asaf, a casa deles vão ser destruídas, Asaf, porque eles não têm firmeza, eles não têm segurança em nada, Asaf. Aparentemente a casa é linda, Asaf, mas quando a tempestade vier, ela vai ser destruída, Asaf. Mas eu, Asaf, construo a sua casa na rocha, e a rocha sou eu. Você pode balançar para lá e para cá, Asaf, mas você não cai, Asaf. A tempestade pode vir, a chuva pode vir, Asaf, mas ela não vai te afogar, não vai derrubar a tua casa, Asaf. Deus de maravilha. Eu acredito que Asaf começa a olhar e pá, é verdade, Senhor. E ele começa a falar para Asaf, eu estou parafraseando, irmãos. E Asaf ali limpando e concordando: é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. E ele começa a lembrar: Asaf, lembra do que eu fiz com Noé, Asaf? Asaf, eles viviam um tempo, Asaf, que havia corrupção, que havia tudo de errado. Mas ali, Asaf, havia Noé como você, Asaf, homem fiel a mim, Asaf. E eu disse para Noé: construa a arca. Construa a arca e põe a tua família. Eu, Asaf, salvei. Eu salvei a vida de
de Noé. Asaf, você lembra de Moisés, Asaf? Eu levei Moisés para salvar o povo do Egito que estava escravizado, Asaf. Você lembra, Asaf, que foi eu que abri o mar vermelho para o povo passar com os pés enxutos, Asaf. Aleluia. Asaf, tu lembras de José que foi jogado no poço, Asaf? Eu tirei ele de lá e fiz governador do Egito. Aleluia. E assim, jovem, Deus quer fazer com você. Quer fazer você governador. Quer fazer você pastor. Quer fazer você levita na casa de Deus. Quer fazer você um homem de verdade. Um homem que vai marcar a sua geração. Porque o Senhor te chamou para brilhar nessa terra. Foi para isso que Deus nos chamou. Juventude Batista Nacional de Pitanga. Para fazer diferença dentro de Pitanga. Foi para isso que Deus nos chamou nessa terra. E para terminar, eu acredito que ele disse para Asaf: Asaf, tem um exemplo maior do que Davi? Um gigante estava na sua frente, Asaf, e eu libertei o povo. E eu acredito, irmãos, que Asaf começa a olhar para o céu. Oh, aleluia. E começou a dizer: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Oh, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, e ele fala pro Senhor: e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão, procuram me cegar, Jesus. Me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. E Deus começa a ministrar no coração de Asaf. Asaf, você é meu. Asaf, você nasceu para mim, Asaf. Você nasceu para o meu louvor. Você nasceu para a minha adoração. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: você nasceu para o louvor e a adoração do nome do Senhor Jesus. Foi para isso que você veio a essa terra. Esse é o seu maior legado: adorar o Senhor como único e suficiente Salvador da tua vida. Ele se entregou ali naquela cruz por mim e por você. Não foi em vão, não, querido. Ele morreu ali para que eu e você tivesse vida com ele e vida abundante. Não precisamos deixar o mundo, porque a verdadeira alegria está neste lugar. Está neste lugar. Irmãos, nós passamos aqui na igreja 5 horas em adoração. Todo mundo saiu daqui, pastor, consciente. Todo mundo saiu daqui cheio. Todo mundo saiu daqui alegre e regozijante. Mas a alegria que o mundo dá, quando eles chegam em casa e colocam a cabeça no travesseiro, vem o arrependimento e a dor. Por que eu fiz? Pra que eu fiz? Por que eu estou aqui? Por que eu não morro? Muitos jovens querendo morrer. Muitos jovens viciados, se entregando cada vez mais à prostituição, ao lesbianismo, ao homossexualismo. Aqui nós não precisamos de nada disso. Nada disso. A única coisa que a gente precisa aqui é que eu acredito que Asaf olhou para os montes e ele olhou, começou a olhar de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele começou a lembrar: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. E o coração dele começou a clamar pela presença de Deus. E ele começou a se encher da presença de Deus. E ele começou a se encher e falou: aqui é o meu lugar. Aqui é o verdadeiro
Mas a herança de vocês não é aqui na terra. O que adianta, Asaf, eles conquistarem os tesouros deste mundo, aonde a praga come, onde o ferrugem ferruja tudo? Mas o que eu tenho para você, Asaf, o bicho não come, a traça não entra, não corrói, o ladrão não rouba. O que eu tenho preparado para você, e é o que Deus está preparando para nós. Tira os seus olhos da terra, meu querido, e põe no céu. Porque uma coisa eu vou dizer: depois que eu aprendi isso, eu não olho mais o meu olhar para o mundo, não. Eu não quero saber o que o mundo tem, não. Eu não quero saber, não. Podem falar mal de mim, eu não estou nem aí. Podem me criticar, problema. A única coisa que eu quero é a tua presença, Senhor. A única coisa que eu quero, Deus, é a minha família aos teus pés. A única coisa que eu quero é te conhecer face a face, Pai. A única coisa que eu quero é estar diante da tua presença todos os dias da minha vida, Senhor. E que você, jovem, possa querer conhecer a Deus. O problema nosso hoje, irmãos, é que nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, não buscamos a face do Senhor, por isso nós somos enganados. Por isso que você não tem essa paixão, sabe? E essa paixão só que coloca dentro de nós é o Senhor. Quando você conhece Ele de verdade, pode falar para você o que quiser, mas você sabe o Deus que você serve. Você então, olha, Senhor, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo, não está fácil não, Deus. Pega aqui na minha mão, Jesus. A prova está pesada, o fardo está pesado, mas o Senhor coloque sobre mim toda a sua carga, todo o seu fardo que eu vos aliviarei. Ele que nos Aleluia! Ele que nos guia, Ele que nos dá água limpa para beber. Bendito seja Deus. A manifestação do Senhor. Que nessa noite você possa beber dessa água. Que você possa ter intimidade com Deus, assim como Asaf teve. Como Asaf se aproximou de Deus, Deus se aproximou de Asaf e o encheu da presença dele. E ele pôde entender, o texto fala, e Asaf entendeu qual era o propósito dele ali. Porque agora ele não olha mais as
Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu ganhar o teu tesouro e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu Jesus. E que nessa noite você fique com essa palavra. O que tenho eu? O que tenho eu se não a ti, Jesus? E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.